1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai por o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E que há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse: trazei-me, peço-te, num vaso, um pouco de água, e beba. E indo ela a trazê-lo, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falava pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, e eis que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino
3 vezes. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino retorne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: Vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Feche os seus olhos e vamos ter mais um momento de oração. Pai bendito e glorificado é o teu nome. Nós te agradecemos pela tua palavra, porque a simples leitura dela já nos abençoa. Nós confessamos esta noite que sabemos que somente o Senhor tens as palavras de vida eterna. Fala conosco e produz a tua vida. Transforma a nossa mente, renova o nosso entendimento. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos da tua voz. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você já deve ter me ouvido contar, aqui uma história que eu ouvi primeiro da minha mãe e depois da minha avó, de uma experiência que minha avó teve desse texto, quando ela era nova convertida, lá pela década de 50. E ela morava em casa, cuidando dos filhos, no interior do Maranhão, e o marido trabalhando em outro estado. E minha mãe conta essa história pela memória dela, que ela viu certo dia que não havia nada em casa para comer. E chegando perto do horário do almoço, quando as mães já estão com as panelas quase prontas em cima do fogão, não tinha nada. E minha avó a chamou e chamou as outras irmãs e disse: ponham a mesa. E minha mãe olhou para ela e pensou, né? Para que eu vou pôr a mesa se não tem almoço? Se fosse nos dias de hoje, talvez perguntasse, né? Mas naquela época, mamãe mandou, e eu não sou doida de perguntar nada, eu vou obedecer. E ela obedeceu. E minha avó entrou no quarto. E aí essa segunda parte eu ouço da minha avó, que era nova convertida. E ela disse assim, na sua simples fé: Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor fala com os crentes. E eu agora sou crente. E eu preciso que o Senhor fale comigo. E ela fez, né? Eu acho que eu dou muito testemunho disso aqui, porque essa frase eu digo vez em quando. Ela fez o que a gente diz para ninguém fazer, viu? Ela pegou a Bíblia e abriu. E no meio de todas essas páginas, a Bíblia caiu exatamente nesse texto. E ela leu essa história da viúva de Sarepta e chorou e começou a louvar a Deus. Ela estava no seu quarto ainda louvando, quando começaram a bater na porta da casa. E minha mãe disse que foi lá, abriu, já era uma manta de carne seca chegando. O fulano veio da fazenda, mandou entregar essa carne seca aqui. A mãe já regalou um olhão desse tamanho. Ela fechou a porta, foi colocando a carne lá, já bateram na porta de novo. Era uma saca de arroz.
E assim foi chegando, irmãos, foi chegando a saca de arroz, né? Aqui a gente ia gostar se fosse saca de feijão, mas chegou, foi uma saca de fava, né? Quem é do Maranhão gosta da fava, né? Oh, Jesus, é boa, né? Irmãos, foi chegando, foi chegando. E aquilo nos marcou, né? Eu não era nem vivo, mas eu pude dizer para minha avó que em momentos na minha vida missionária, momentos em que eu não via sustento, momentos em que eu dizia, Senhor, e agora? Eu lembrava dessa história e eu podia dizer, o Deus da minha avó, o Deus da minha mãe, é também o meu Deus, é o Deus que proverá. Amém? Como é que você age em tempos de crise? Qual é o seu comportamento nos momentos da crise? Nós estamos aqui em 1 Reis 17, na nossa leitura, nós saímos aí de 1 e 2 Samuel. 1 Samuel mostra essa transição da saída do período dos juízes para a monarquia. Nós temos agora um rei. Nós saímos do período dos sacerdotes e começamos a escola dos profetas com Samuel, que também era sacerdote e também era juiz, e ungiu rei. E 1 Samuel vai terminar com essa transição do rei Saul para o início do reinado de Davi. Entramos então em 2 Samuel. E em 2 Samuel, nós vemos o grande período da ascensão do reino. 2 Samuel vai falar de todo o reino de Davi. As guerras que ele fez, as suas vitórias, o reino de Israel unificado, as 12 tribos com um só rei, o Senhor sendo exaltado e glorificado. Amém? Terminamos 2 Samuel. Gostaram do resumo, irmãos? E começamos então 1 Reis. 1 Reis, nós temos a morte do rei Davi. Já lá nos primeiros capítulos. E então começa o reinado de Salomão. Salomão significa, né, homem de paz, pacífico, porque Davi, para sua ascensão, teve que ter muitas batalhas e vencer os inimigos. Mas agora, Salomão é a época dourada da nação de Israel. Os inimigos já estavam vencidos, o reino está estabelecido. E eles puderam ver essa prosperidade, eles puderam ver esta sabedoria. E assim foi o reino de Salomão. E nós veremos esse reino até o capítulo 11 de 1 Reis. A partir do capítulo 12 de 1 Reis, nós começamos a ver o declínio de Israel. O sucessor de Salomão já não é tão sábio. E na sua tolice, o reino é dividido entre as 10 tribos que estão no norte e as 2 tribos que estão no sul. E nós começamos a ver esta queda, este declínio moral, declínio espiritual, eles se afastando do Senhor. E aqui então, no capítulo 17, começa a última parte do livro de 1 Reis, que é o ministério de Elias. Nós vamos do capítulo 17 até o 22, com o ministério de Elias, e 2 Reis vai prossegui-lo, até o fim de 2 Reis, que é a queda do reino do norte, depois a queda do reino do sul, e o cativeiro babilônico, e até o fim,
Amém? O livro de Reis é escrito, editado após o cativeiro da Babilônia. E isso é importante a gente entender, porque quando nós lemos essa história, você precisa entender para quem esse livro foi escrito. Esse livro foi escrito para o povo de Deus que voltou do cativeiro da Babilônia, para duas razões. Primeira, eles terem uma identidade clara que eles são o povo da aliança de Deus. Segundo, para eles entenderem que na aliança, quando eu obedeço o Senhor, eu vou viver estas preciosas promessas que Ele tem para nós. Mas se nós desobedecemos a aliança, nós veremos as consequências de uma vida sem estas bênçãos. E então, esse livro de Reis está ensinando a esse povo que existe um caminho de retorno. E esse caminho de retorno à aliança, a uma vida com Deus, é um caminho de arrependimento. Amém? E aqui então no capítulo 17, iniciando esse ministério de Elias. Elias, irmãos, é o nosso maior modelo do ministério profético. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, lá no capítulo 17 de Mateus, os discípulos íntimos enxergam com Jesus uma visão de Moisés, que representa a lei, e de Elias, que representa os profetas. Apesar da escola dos profetas ter começado com Samuel, é Elias que é a expressão máxima do que significa o ministério profético no Antigo Testamento. Em momentos de crise, em momentos em que as pessoas estão distantes de Deus, em momentos de apostasia e frieza espiritual, são nesses momentos que Deus levanta os seus profetas. E nós iniciamos aqui no capítulo 17, a história de Elias, começando de uma forma muito intrusiva. Não existe uma explicação da sua genealogia, não existe uma explicação da sua história. Já começa dizendo assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então nós começamos com esse profeta que parece que do nada aparece com uma palavra de Deus diante do rei. E ele diz para Acabe assim: vive o Senhor Deus de Israel. Vamos dizer juntos? Diga aí. Foi bom para o ensaio. Diz de novo. Irmãos, Acabe foi um dos piores reis de Israel. Acabe, de fato, o nome dele em português dá certinho. O homem queria acabar com tudo. Ele era contra o Senhor, casado com uma mulher chamada Jezabel. Não gosto muito de falar de Jezabel, porque eu vi tanta besteira com Jezabel na minha vida, que eu criei assim uma certa ojeriza a ela. Mas é um personagem para a gente ter ojeriza mesmo. Jezabel era uma devota do deus Baal. Ela era uma mulher da região da Fenícia e se casou com esse rei Acabe, e eles estavam acabando com a aliança do povo de Deus. E Elias não vem com um exército.
Elias não vem com poderosos. Elias não fez um trabalho no meio do povo. Elias aparece sozinho com um juramento: tão certo como vive o Senhor. Pensa que o Senhor esteja morto. Talvez você viva como o Senhor não existisse, mas eu estou aqui para dizer que o meu Deus vive. E eu estou aqui em nome dele. Elias significa: meu Deus é o Senhor. O nome dele já é profético. A identidade dele já diz: meu Deus é o Senhor. Eu não tenho outro diante de mim. Eu não sirvo a outro Deus. Em uma geração perversa, em uma geração apóstata, no meio de famílias que escolhem a idolatria e a Baal, eu quero dizer que o meu Deus é o Senhor, e o Senhor é o Deus de Israel, e Ele vive. Nós cantamos, não cantamos? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós servimos um Deus vivo. O nosso Jesus ressuscitou. Aquela cruz está vazia. Eu não vi o túmulo de Maomé, mas eu visitei o túmulo de Buda. E perguntei várias vezes ao guia, falei assim: Buda está lá dentro? Tá. E eu ria. Eu ainda não tive essa graça. Mas se Jesus não voltar antes, Ele vai me dar essa graça. Eu vou entrar na tumba do Senhor Jesus. E ela está vazia. Glória a Deus. Ela está vazia. O meu Deus vive. Ai, irmãos. Ele não apenas vive, Elias diz assim: perante cuja face eu vivo. Deixa eu te dizer uma coisa: não são as circunstâncias que definem a sua realidade. O que define a sua realidade é qual é a sua referência de presença. Você vive diante de quê? Você vive diante de quem? Eu vivo diante do Deus de Israel, de Cristo Jesus ressuscitado, e é Ele quem define a minha realidade, a minha vida. Não importa se existe apostasia ao meu redor, não importa se há fome, não importa se há seca, não importa se os políticos são corruptos, eu vivo diante do meu Deus. Você precisa ser posicionado. Irmãos, eu não tenho problema com quem assiste aí jornal. Acho que a gente tem que se atualizar. Mas eu tenho problema com os comentaristas de jornal. De quando a gente ajunta e as nossas conversas só são: você viu o que fulano disse? Você viu o que saiu no Instagram? Você viu não sei o quê? Ou o que está acontecendo? Ou não sei. Meu Deus, o que vai acontecer? O que faremos? O que será de nós? Olha, eu falei esses dias para um irmão, falei assim: olha, antigamente tinha o jornal, né, de papel, que o povo lia horóscopo.
Mas aquilo pelo menos era uma vez por semana, a pessoa ia lá ler o horóscopo. Agora, o profeta do Instagram, o falso profeta de Baal, é assim, né? Vira o dedo, uma nova profecia. Olha o que vai acontecer. Olha a tendência. Meu Deus, olha o que está... Você está preparado para isso? Assim, meu filho, eu viro o dedinho, é nisso aqui, ó. É essa profecia que me interessa. Quando eu olho as realidades, eu estou nem aí para o que os comentaristas do Instagram, de sei lá mais o que, né? Eu acho que esse nome é para a gente pensar, está estragando tudo mesmo. Ele deve ser companheiro de Acabe. Um é o Acabe, o outro é o Instagram. Estraga mesmo. A minha realidade é definida pelas promessas de Deus, pelas profecias bíblicas. Eu não preciso olhar para o Instagram para ter uma noção da realidade, eu conheço a palavra, eu estou esperando o que está acontecendo há muito tempo, porque eu vivo diante de um Deus vivo, que fala, que é o Senhor da história. Estamos juntos, queridos? Há quem diga que as redes sociais, diante do trono de Deus, será a maior comprovação de que a gente não deixou de ler a Bíblia, de orar, de se consagrar por falta de tempo. Então vamos parar e pensar diante de quem nós estamos vivendo. Ponha os seus olhos no Senhor. E Elias tinha uma palavra de Deus para aquela situação. Qual é a palavra de Deus que você tem para este momento, irmãos? Qual é a palavra de Deus que você tem, homens? Qual é a palavra de Deus que você tem para a sua família? Qual é a palavra de Deus que você tem para a sua casa? Nós somos o povo de Deus, e nós somos uma geração profética, e nós precisamos de uma mensagem clara de Deus para esta geração, no meu trabalho, na minha escola, na minha família, seja nuclear, seja a parentela. Você tem uma palavra de Deus? Ou você decidiu mesmo ser só o comentarista das notícias? É bom você bater no seu coração e começar a clamar: Senhor, eu quero uma palavra de Deus para a minha geração. Eu sou um mensageiro de Deus para a minha geração. Irmãos, há um peso profético sobre esta casa. Deus não levantou esse lugar para a gente ficar aqui sentadinho, rindo, comendo, bebendo, e simplesmente esperando Jesus voltar. Nós vivemos num momento onde há muita degeneração. Nós vivemos em um momento cheio de apostasia. Nós vivemos rodeados de heresias. E Deus levantou este lugar com um peso profético, de restaurar o testemunho do Senhor nessa geração, neste lugar, de sermos um povo que levanta daqui e temos uma palavra de Deus para essa geração, de quem está ao nosso redor, de dizer o que é o verdadeiro evangelho, de dizer o que significa uma vida diante do Deus ressuscitado. E nós precisamos despertar para este encargo profético. Nós precisamos ser levantados como essa geração de Elias, que se posiciona no momento da crise. E que palavra, não é, irmãos? Que autoridade! Não vai cair uma gota de chuva, nem de orvalho,
até que eu o diga. Você pode decidir ser só um espectador das circunstâncias, ou você pode decidir: eu vou ser alguém que traz a palavra de Deus que vai corrigir esta realidade. Porque esta é a autoridade desta palavra que está diante de nós. Ela corrige realidades. Tão certo como vive o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus que vai corrigir a realidade da minha família. Eu tenho uma palavra de Deus que vai corrigir a realidade do meu casamento. Eu tenho uma palavra de Deus que vai corrigir a realidade da vida dos meus filhos, mas eu não vou ficar assistindo a idolatria, Satanás derrubar, o pecado ser levantado e dizer: essa geração é assim mesmo. Não. Eu vivo diante do Senhor. E as circunstâncias não vão definir quem eu sou, nem a minha situação. A minha situação é definida pelo que a palavra de Deus diz. Me dá uma palavra, Senhor, que mude a minha casa. Me dá uma palavra que me alinhe com o teu reino. Me dá uma palavra que mude a minha história, que mude o meu trabalho, que salve os meus filhos em nome de Jesus. Este é o profeta Elias. E Deus é maravilhoso. Tem dias que Ele vai te colocar diante de reis. Mas tem dia que Ele vai te dizer: agora sai de cena. Porque a vida não é feita só de púlpitos. A vida é construída, na verdade, nos momentos secretos e discretos e humildes. Nós precisamos ter uma vida secreta com Deus. A vida de Elias é marcada por uma vida secreta por Deus e com Deus. Não era nem para ele ficar na beira do Jordão, passa ao leste, sai dos limites da terra, e você vai ficar aí nesse riachinho chamado Querite. Querite significa cortar. É um lugar de isolamento. Mas o isolamento na vida de Elias não era fraqueza. Isolamento na vida de Elias era um alinhamento. Deixa Deus te esconder. Deixa Deus te guardar. Porque tem dia que talvez você vai ser colocado diante dos 450 profetas de Baal, para restaurar o altar publicamente. Mas isso só será possível se você tiver uma vida secreta com Deus. Ainda que aqui em 1 Reis, a história de Elias apareça assim repentinamente, Tiago nos diz que esse Elias, antes de aparecer aqui, orava. Ele tinha uma vida de oração. Sabe o que você precisa fazer em momentos de crise? Você precisa se posicionar e orar. Eu conheço gente que diz que desistiu do evangelho porque viu falsidade, porque viu hipocrisia.
se você vê falsidade, se você vê hipocrisia, se você vê heresia, isso não é um convite para você desistir, isso é um convite para você se posicionar e orar e trazer uma palavra que vai corrigir e que vai restaurar. E ali em Querite, nesse lugar de isolamento, os corvos trouxeram carne e pão para Elias. Eu confesso, eu sou veterinário, mas eu não sei se tem corvo aqui no Brasil. Se tem corvo aqui no Brasil, eu nunca encontrei com ele. Eu encontrei com corvos em Moçambique, eu encontrei com corvos no Nepal, né? E em todos esses lugares, eles são assim, um mau agouro. Né? E como um bom veterinário, eu não mexo com ave, mas corvo, ele não gosta de dar nada para ninguém, ele gosta mesmo de roubar e tomar. Na população tem horror a corvo, porque aquilo rouba tudo. E se você deixar carne perto dele, você vai passar fome, que ele vai roubar a sua carne inteira. Mas, biblicamente, ele é um animal impuro. O Deus de Israel que vive não é Deus de uma tribo. Ele é Deus em qualquer território. Até um pássaro impuro age contra a sua natureza para cumprir o propósito de Deus. Mas sabe qual é a denúncia aqui? O profeta não é cuidado por aqueles da sua própria terra, pelo povo da aliança, que escolheu a idolatria, mas até o corvo, que é um animal imundo, está se prostrando para obedecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se um corvo imundo contra a sua natureza obedece o Senhor, nós que somos o povo da aliança, devemos nos humilhar muito mais e seguirmos o Senhor. E esse riacho secou. Ei, irmãos, diz aí para a pessoa do seu lado, o riacho seca, viu, irmão? Às vezes nós achamos que a provisão vem das coisas, mas quem sustenta é o Senhor. E o Senhor diz para Elias, e não diz para ele assim, vou te levar na casa de um rei aí, um príncipe do povo, cheio da grana, que ele vai compartilhar um pouco da sua riqueza com você. Não, não foi isso que ele falou assim, vou te separar uma viúva. E ela vai te sustentar. Elias chega lá diante dessa viúva. Senta, ela está colhendo madeira ali, ele fala assim, me traz água. E quando ela está saindo para buscar, ele fala assim, mais uma coisa. Quando você trouxer a água, já me traz junto o pão. E ela disse assim, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho pão, eu só tenho um pouco de farinha, de azeite, e eu vou fazer um pão, estava aqui buscando cavacos para fazer um pão, eu e meu filho vamos comer e morrer. Jesus, lá em Lucas 4, cita essa história, dizendo o seguinte, que na época de Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas ele não foi mandada para nenhuma viúva de Israel. Ele foi mandada para essa estrangeira, uma fenícia, para a terra de Jezabel. Mas essa fenícia reconhecia que o Deus de Israel vive. E ele disse, faz conforme esta palavra. E o primeiro pão que você fizer,
você vai me dar. Não é porque ele se achava muito, porque ele estava preocupado com a fome dele. Ele estava ensinando ela a caminhar no mesmo lugar onde ele estava. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, em tempos de escassez, em tempos de crise, nós temos uma mentalidade, nós temos uma lógica humana, natural, de autopreservação, de guardar o que nos resta, porque comeremos e morreremos. Mas existe uma lógica celestial, que vai contra tudo aquilo que é natural. E essa lógica celestial te diz, em momentos de crise, se agarre à generosidade. Não se coloque em primeiro lugar, ponha o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe o que acontece nos momentos de crise, irmãos? A nossa mente natural é exposta. Irmãos, sabe o que mais me assusta dentro do povo de Deus? É que diante de crises, diante dos problemas que nós passamos todos os dias, nós resolvemos eles de uma forma tão natural, sem consultar o Senhor, ou só consulta para dizer, eu orei, né? Mas 2 mais 2 é 4, 3 e 3 são 6, né? E assim, vamos resolver assim. Eu estou me sentindo assim, é assim que eu vou resolver. Eu gosto de Tiago que diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que te define também não é o que você sente, como você se sente. O que te define é a sua vida de oração com o seu Deus. Para de viver pelo que você sente e começa a orar a palavra. Elias está dizendo para aquela mulher, você vai me dar primeiro. Não é porque eu sou importante, eu carrego um propósito. Eu carrego um destino. Eu carrego a palavra do Deus vivo. E você vai investir, é nesse propósito, é nesta palavra, é neste reino, porque isso também vai mudar o seu destino. E não faltou farinha, e não faltou azeite, porque Deus é o Deus das circunstâncias. Ele é o soberano da provisão. Mas um dia, depois de muitos dias, o filho da viúva morreu. E ela olha então para Elias e diz, o que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste à minha casa para trazer à memória o meu pecado? Em momentos de crise, irmãos, mais uma vez, essa mentalidade natural vem à frente, é exposta. E muitas vezes, irmãos, nós temos uma visão distorcida de Deus. Aquela mulher já conhecia que o Deus de Israel é verdadeiro e que Ele vive. Mas ela tinha uma visão de um Deus vingativo. Ela tinha a visão de um Deus cuja justiça dele traria a morte. Com certeza, como os irmãos de José, em tempos de crise, irmãos, nós temos que parar e ponderar se de fato isso não é fruto do pecado e resolver. Mas o arrependimento
ele não é um peso. O arrependimento, irmãos, é um lugar de restauração. Para aquela mulher, tudo acabou porque o filho morreu. Para ela, aquilo era o fim. Estou colhendo a consequência dos meus pecados. Eu estou vivendo diante de um homem santo. E a gente, como pecador, tem medo de santidade, porque ela expõe a nossa pecaminosidade. Mas a palavra de Deus está nos dizendo: não tenha medo da santidade, mas arrependa-se, deixa o arrependimento realinhar a sua vida, porque o nosso Deus usa o arrependimento e a sua justiça, porque o desejo dele não é matar, o desejo dele não é que morra, o desejo dele não é condenar, ele é Deus de graça. Ele quer mostrar que ele é o Deus da vida e que diante do arrependimento ele restaura todas as coisas. Ele vence até a morte, ele é soberano. E aquela viúva então pôde dizer, com a sua mente renovada: hoje eu sei. Vamos dizer juntos? Diga aí: hoje eu sei. E ela falou para ele: tu és homem de Deus, e tudo o que você disser se cumprirá. Se coloque em pé, por favor. Meu primeiro pedido para você esta noite é: se posicione profeticamente diante das crises, diante das circunstâncias. Não desista, mas se posicione. Agarre a palavra de Deus e diga: esta palavra vai corrigir a minha vida, a minha situação, a minha família. Minha segunda aplicação: se entregue à oração. Tenha uma vida secreta com Deus e ore. Amém? Minha terceira aplicação: Deus é Deus de graça, é Deus de vida. Se você esta noite percebe: Senhor, eu estou distante, eu estou em pecado, eu quero me arrepender, eu quero que a minha vida seja alinhada com a tua vontade. Transforma, em nome de Jesus, toda a morte na minha vida em lugar de ressurreição. Feche os seus olhos, levante as suas mãos diante do Senhor e ore. Pai, em o nome de Jesus, nós te clamamos. Diante do nosso Deus, que não é ídolo, que não é de prata, não é de ouro, não é de madeira, mas o nosso Deus que vive, que ouve as orações e responde, o Deus que intervém na realidade. Senhor, em um momento em que vivemos diante de tanta corrupção, de tanta perversão, de tanto desvio, nós declaramos que nosso Deus vive, e nós vivemos diante do Senhor. Dá-nos uma palavra que corrija esta geração, em o nome de Jesus. Leva-nos a um lugar de oração, que muda nossa mentalidade, Senhor. Liberta-nos de uma vida natural, liberta-nos, Senhor, de uma visão distorcida de Ti, e leva-nos a este lugar de vida, de restauração, de alinhamento. Leva-nos a um lugar de arrependimento. Que tudo que está morto na nossa vida
possa ser tocado pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu nome, e faz nova todas as coisas, em o nome de Jesus.